Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Bom, então hoje nós vamos abordar um tema bastante sensível, né? Até uma pergunta, né? O que os apóstolos ou os discípulos têm a mostrar sobre a segunda vinda de Jesus? E aí, será que os discípulos têm alguma coisa a dizer? Porque foram eles mesmos que ali no capítulo 24, quando Jesus anuncia que o templo seria derrubado, logo surge a pulguinha atrás da orelha desses homens. Ué, se o templo for derrubado, significa que a nação acabará, a terra acabará. Então no versículo 3 eles perguntam: Senhor, quais sinais seriam os da sua vinda? E esses mesmos apóstolos foram comissionados por Jesus para levar o seu evangelho à Judéia naquela época. Após a crucificação, a morte e a ascensão de Jesus aos céus, eles foram os responsáveis por repetidamente alertar o mundo sobre o quê? O final dos tempos, sobre a parúzia de Cristo. E hoje vamos abordar vários, porque tem vários aspectos relacionados a esse assunto, mas veremos uma passagem em que Jesus instrui os apóstolos a passarem por todas as cidades de Israel antes da vinda do Filho do Homem. Irmãos, nenhuma outra passagem dentro das Escrituras sobre a vinda de Jesus foi tão específica e clara em termos de pessoas, lugares, tempo e circunstâncias, como essa previsão do nosso Senhor. Mas antes de nós entrarmos neste assunto, batermos este papo, eu queria te convidar para se inscrever em nosso canal. Se inscreva hoje mesmo para não nos perder de vista. Podemos ir para a palavra revelada, é por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Vamos ao texto em questão, está lá em Mateus capítulo 10, versículo 23, vamos lá? Diz aí o texto: quando vos perseguirem nesta cidade, fujam para outra. Atenção no texto. Jesus está falando, se vocês estiverem em um ponto e começar a perseguição, fujam para outro ponto ou outra cidade. Pois em verdade, Jesus não mente, tá? Em verdade vos digo que não acabarão de passar por todas as cidades de onde? De Israel, antes que venha o Filho do Homem. Irmãos, para contextualizar vocês sobre esse versículo, ele faz parte do discurso de Jesus ali, quando ele comissionou, ele enviou os seus 12 discípulos ou apóstolos, tá, abençoados, que é a mesma coisa, tá, a irem nas cidades de Israel, na Judéia daqueles dias, e a pregar o evangelho, a missão de pregar o evangelho e os alertar sobre as dificuldades e perseguições que eles enfrentariam. E tem um detalhe muito específico aí que eu gostaria de ressaltar com vocês, é a parte B desse versículo ali que diz: em verdade vos digo que não acabarão de passar por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Irmãos, aqui nós encontramos um detalhe essencial sobre a vinda de Jesus, ou a sua segunda vinda, né? Veja, Jesus, em linguagem clara e direta, ele diz a seus discípulos que a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda dele, o dia do julgamento, naquele dia ocorreria no meio da comissão dos apóstolos. Irmãos, eu posso aplicar a este versículo que vocês estão vendo aí, que isso está se tratando de pessoas ainda não nascidas nesses dias? Será que nós podemos passar essa parte aí, desde que os discípulos nasceram, morreram, e avançar no tempo com essa passagem aqui? E acabar nos dias de hoje com eu e você? Como eu posso aplicar isto a este versículo, irmãos? Claro que a gente não pode. Por que eu falo isso? Porque aqui o sistema religioso futurista, o que eles fizeram? Eles pegaram, né? Eles creem que essa passagem, ela se refira aos dias de hoje. Irmãos, sinceramente, esses homens só podem estar desequilibrados literariamente. Ao ignorarem o tempo e quererem aplicar uma dramaticidade às suas doutrinas hoje, os futuristas, o que eles fizeram com isso?
eles fizeram esse alongamento temporal, tornando suas doutrinas incompatíveis com os textos bíblicos. Está claro para você? Irmãos, como eu posso pegar esse versículo e achar que isso está se referindo a qualquer tempo solto no espaço? Olha o que Jesus está falando. Quando vos perseguirem nesta cidade, fujam para outra. Que outra é essa? Cidades de Israel. Antes que venha o Filho do Homem. Irmãos, isso se refere aos 12 apóstolos e não a pessoas ainda não nascidas. E o contexto é sobre a propagação da mensagem do Evangelho nas cidades de Israel, por volta do ano 30. E isto pode ser visto claramente quando Jesus fala lá no capítulo 13, do versículo 5 ao 25, quando ele fala da parábola do semeador. E a parábola do semeador, ela era bem clara, era para aqueles dias. A mensagem, meus irmãos, é clara para os discípulos. Por quê? Porque eles foram testemunhas oculares da parúzia de Cristo. E não nós nos dias de hoje. Irmãos, é uma passagem explícita, clara e direta. E não há linguagem figurada comparativa. Nenhuma alegoria pode ser buscado, nesse caso, dessa profecia, meus irmãos. Isso é mais claro que o dia. O local é claro. E as 12 tribos que ele fala são o quê? São as cidades de Israel, que deveriam ser evangelizadas. E qual era o tema? O tema era a sua vinda. E o tempo estava próximo. Já era a última hora. Antes que sua obra termine, antes que esses homens corram toda a Judéia, sua vinda aconteceria. Irmãos, alguns estudiosos da Bíblia admitem até haver um duplo cumprimento nessa profecia, ou seja, um cumprimento para aqueles dias e outro para os dias de hoje. Porém, em relação a isso, irmãos, conclui-se que não é hermeneuticamente praticável isso. Não pode descontextualizar isto desse tempo. Se nós formos, atenção, se nós formos admitir que essa profecia tem um duplo cumprimento, atenção, teremos que necessariamente admitir que isso inclui mais uma vinda de Jesus, ou seja, uma terceira vinda. Vamos ter que admitir outros evangelistas, outros tempos, como o de hoje, por exemplo. Imagina isso, irmãos. É como se o mundo todo hoje fosse Israel. Não tem cabimento. Isso é completamente inadmissível. Porque estaríamos admitindo outras terras, a terra que o Senhor entregou a Israel. Estaríamos criando uma falsa ideia. Imagina uma vinda para os dias de hoje, meu irmão. Depois de mais de 18 séculos, muito mais, quase 21 séculos. E isso acontecendo em um futuro, porque não aconteceu ainda. Um futuro jogado no ar, indeterminado e remoto. Então, a contrapartida a esse tipo de entendimento que é duplo, eu destaco para vocês aqui algumas perguntas. Está aqui, olha. Está aqui. Se nós formos admitir um duplo cumprimento dessa profecia, o que vai significar? O que as escrituras não podem significar? Que o significado gramatical das palavras não é mais suficiente para a sua interpretação. Ou seja, teríamos que admitir outros textos fora da Bíblia. Se nós formos botar duplo cumprimento, como a extensão de Israel para o mundo. Isso não está na Bíblia. Isso não é Bíblia. Só que se nós formos admitir que existe um duplo cumprimento, teremos que admitir o significado aí que está falando. Depois, segundo, que a Escritura é um enigma a ser adivinhado. Um oráculo pronunciando respostas ambíguas de duplo sentido. Nada vai fazer mais sentido, irmão. Se nós formos por este viés, nada nas Escrituras fará mais sentido. E ninguém pode ter certeza sem revelação especial de que compreende o que lê. Uma total descaracterização bíblica é isso que está sugerindo as interpretações do sistema religioso.
Vejam a confusão. Isso, irmãos, isso é uma loucura total. Mas é isso que o sistema religioso fez com as escrituras. Fez com que o mundo desacreditasse na própria escritura e confiasse mais aonde? Nas instituições do sistema. Não é isso que uma sumidade do sistema religioso faz? Não é isso, irmão? Deixa eu endireitar aqui um pouquinho. Não é isso. Basta uma sumidade desta aí dizer que nós não entendemos nada. Ah, esse povo aí não entende nada. Pronto. Vai estar na cabeça do religioso, que a nossa interpretação não vale. Por quê? Porque a palavra de uma sumidade desta é mais valorosa, é mais valiosa do que as escrituras. Ou que as escrituras só têm valor quando interpretada por eles. Por isso que eles criaram duplo sentido. Por isso que eles fizeram essa ambiguidade em relação à vinda de Jesus. Tanto que Mateus capítulo 24, se você pegar, está todo fragmentado. E as pessoas não questionam aquelas letrinhas que vem o título, né? Eles falam que é o subtítulo. Elas não questionam isto. Por quê? Porque aquilo ali recortado te tira totalmente de jogada. É esse o jogo sujo do sistema religioso e hoje está escancarado para nós vermos, sim ou não? Mas vamos voltar aqui ao tema. Então, como foi analisado o sentido do tempo temporal dessa previsão, irmãos, de Mateus capítulo que nós estamos analisando, é consistente com a condenação dos religiosos judeus por seu pecado daquela geração, como diz lá no capítulo 23, no versículo 36, em que Jesus fala do tempo do cumprimento. Olha aí. Eu lhes digo a verdade. Esse julgamento cairá sobre a geração presente. Irmãos, tem alguma coisa aí que você não consegue entender nesse versículo? Tem? Está tudo, irmão, veja como é que está tudo, como eu vou dizer assim, expressar. Está tudo encapsulado com aqueles dias e não com estes. O que é apropriado ao texto? Pensar dentro da cultura judaica de geração que é 40 anos, ou de achar que isso estaria se tratando de um futuro indeterminado e incerto, irmãos? Fala para mim. É isso que fez o sistema religioso na sua mente. Ela tratou desse tema dentro da perspectiva humana, dentro de um duplo comprimento, de um duplo sentido. Não, Jesus está falando, mas não está falando. Agora, esse texto é uma expressão apropriada para um evento que ocorreria 40 anos depois, sem forçar textos, irmãos. Por que 40 anos? Porque 40 anos se caracterizou para o judeu antigo o tempo de uma geração, que foi o tempo que eles passaram no deserto, sendo purificados, para herdar essa terra. A terra prometida. Era essa terra que seria destruída, meu irmão. Não a terra dos dias de hoje. Pode-se objetar que no ano 70, conforme documentam várias fontes, eu já trouxe aqui, e muitos dos 12 discípulos já haviam morrido nesse tempo, cumprindo-se a profecia de Mateus capítulo 10, versículo 23. Irmãos, até a vida de João foi poupada. E Jesus falou sobre isso claramente. Vamos ver. Até nisto, né, irmãos? Até nisto, né? Jesus deixou isso bem claro. Olha ali. Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. E teve também um outro discípulo também que ficou, que foi Tomé, né? Que ele atravessou o ano 70. Algumas fontes falam que ele foi martirizado ali no ano 72 depois de Cristo, né? Ali ao leste da parte onde hoje é a atual Índia. Então, a ênfase, o contexto da história são colocados na obra evangelizadora em Israel e não nos dias de hoje, o que torna isso um absurdo. Agora, na outra parte, eu vou trazer para vocês sobre esse assunto tão interessante. Nós vamos abordar essa mensagem da profecia de Mateus capítulo 10, versículo 23, voltada para os discípulos, tá? Tá legal, abençoado? Deixa eu voltar de novo aqui, a nossa profecia principal,
que é Mateus capítulo 10, versículo 23, em que nós abordamos. Então, nesta parte, nós abordamos, nós abordamos sobre o aspecto dentro de Jerusalém, né, dentro de Israel. Agora, na outra parte, eu vou abordar essa mesma profecia voltada para a vida dos discípulos. E vocês vão ver que existe muito mais coerência para nós fecharmos esse assunto, tá bom? E assim estaremos completando essa ideia. Por isso que eu resolvi fazer em 2 partes, fazer um tema assim bem pequeno para que a gente entenda bem. Então não perca, para fecharmos esse raciocínio, porque realmente esse versículo, irmãos, não nos deixa outra ideia senão o que se cumpriram naqueles dias. Tá legal? Então, André, o que nós vimos hoje sobre essa profecia de Mateus capítulo 10, versículo 23? Eu vou deixar aí para que você reflita sobre ela. Olha, eu argumentei que o versículo de Mateus capítulo 10, versículo 23 se referia especificamente aos 12 apóstolos e à sua missão de evangelização nas cidades de Israel naquela época. Mostrei que não existe como aplicar esse verso a pessoas que viveriam posteriormente como nós nos dias atuais. Critiquei a interpretação futurista que estendia o cumprimento dessa profecia para os tempos presentes, considerando-a desequilibrada e incompatível com os textos bíblicos. Afirmei que o texto histórico e a ênfase desse versículo estavam relacionados aos trabalhos dos apóstolos na disseminação do evangelho em Israel naqueles dias e não a um futuro distante e incerto. E o ponto crucial dessa mensagem foi quando eu mostrei que, se formos pela ideia ilógica do sistema religioso, pois ao analisar um duplo cumprimento dessa profecia de Mateus 10, 23, levariam a implicações problemáticas. Porque o sistema, irmãos, para dar um jeitinho, foram capazes de levantar essa tese ridícula. E isso ele fez em toda a Bíblia. Então, eu argumentei que se admitirmos um segundo cumprimento da profecia, teríamos que considerar uma terceira vinda de Jesus, admitir a existência de outros evangelistas e a ampliação do escopo da terra prometida a Israel para incluir todos no mundo atual. Eu enfatizei a confusão resultante de interpretações ambíguas e de duplo sentido e enigmáticas das Escrituras, criticando o sistema religioso por minar a confiança nas próprias Escrituras e promover a autoridade das instituições religiosas sobre ela. E eu, sinceramente, vejo essa abordagem como um jogo sujo que desvaloriza a validade de outras interpretações e coloca a palavra dos líderes religiosos acima da autoridade das Escrituras. E assim, abençoados queridos, estamos chegando ao fim de uma simples mensagem, mas de muita reflexão. Espero que vocês reflitam sobre esse assunto e pensem, né, se a tradição cristã ela realmente omite essa parte, né? Se ela omite essa parte, imaginem as outras partes. Eu fico por aqui, tá? Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Boa noite, irmão Pimentel e todos os irmãos em graça e paz, que a graça do nosso Deus venha superabundar as nossas vidas e encher totalmente as nossas vidas da graça dele. Como diz o Salmo, né? 118, versículo 24, diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nós nele. É por isso que eu estou apresentando o meu livro. Esse é o dia. Só tem alegria agora. Obrigado, meu Deus, por esse precioso presente que o Senhor me deu. Que Deus abençoe todos os irmãos. Estou muito feliz, emocionado. Eu vou poder ler e acompanhar os estudos. Daqui a pouco estou entrando já na programação. Um abraço para todos os meus irmãos. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa.
e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 9 79 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora.